tá encalhado, você que não consegue ninguém, olha só quem desencalhou aqui, você que não consegue achar a sua gazela preciosa, você que não consegue pegar nem coronavírus, nem gripe, esse vídeo é pra você, não desanima não, hoje a gente convidou esse casal top que desencalhou, e esse vídeo é pra você. A gente quer começar com essa pergunta top. Como é que está sendo esse processo do noivado? O que significa noivado cristão? Amém. Glória a Deus. Pai Senhor para todo mundo. Boa noite. Então, esse processo de noivado, ele decorre de um outro processo que a gente passa, né? Quando a gente sente, às vezes, no nosso coração, a vontade de estar com alguma pessoa. Primeiro, a gente tem que estar orando, pedindo uma confirmação de Deus, porque o nosso coração é enganoso. E muitas das vezes pode ser que aquela vontade que você tem de estar com aquela pessoa é uma vontade do seu coração. Então pode ser uma vontade enganosa. Então, para que a gente não caia no engano, para que a gente não gere feridas dentro da gente, né, de não ter um relacionamento que não era da vontade de Deus, porque eu tive muitos outros relacionamentos fora da presença de Deus, de quando eu ainda não era convertida, e eu posso falar para vocês o quanto que isso gera dor, gera sofrimento, gera feridas que até hoje Deus tem tratado dentro de mim. Então, assim, é muito importante esse primeiro passo de estar orando com a pessoa. Orar com a pessoa não quer dizer que você esteja namorando. Você está passando por um processo de oração, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, um direcionamento para a sua vida sentimental, perguntando para Deus se esse relacionamento, se talvez um possível namoro é da vontade dele. Então, assim, esse é o primeiro passo do processo de noivado. Vou deixar o Wesley falar um pouquinho agora sobre a questão de depois da oração. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Então, como a Larissa mesmo falou, o primeiro passo, nós primeiro buscamos a confirmação de Deus, nós oramos, pedimos Deus pelo menos uns 2, 3 sinais, e para se era da vontade dele, para ele estar confirmando. No nosso caso, nós oramos, pedimos 3 sinais para Deus, e Deus foi confirmando um atrás do outro, e através de cultos. E o segundo passo, depois de a oração, vem a aliança com Deus. É o namoro primeiro, vem o namoro. E nós conversamos primeiro com nossos líderes, com a Tassi e com o Serginho. Eu conversei com o Serginho muito sobre relacionamento. Eu conversei com a Rosana na época, eu era discipulada pela Rosana, eu era de outra rede. Depois eu fui transicionada para a rede jovem. E quando o relacionamento, o namoro era de Deus, Deus ele sempre une propósitos. Eu era já da rede jovem, a Larissa era da rede amarela, e ao decorrer nós começamos a conversar com nossos líderes, porque aquilo já estava gerado no nosso coração, e Deus foi fazer uma obra dele aos poucos, e nós começamos a namorar. Eu lembro que nós conversamos com a nossa liderança e pedimos permissão para eles, e eles nos orientaram a fazer um romance real, porque o namoro, nós queríamos chegar perto de Deus, não ter um relacionamento mundano, onde o casal deitam, dorme junto, beijam, abraçam, mas sim um relacionamento que ia nos ajudar a fortalecer primeiro um ao outro na obra, e que nós íamos crescendo espiritualmente um do lado do outro. E no começo foi até difícil, porque nós viemos do mundo, eu mais ela, e ao decorrer do tempo o Espírito Santo de Deus foi nos renovando, foi nos dando força. Mas não foi fácil. E não foi fácil, porque a nossa natureza é a natureza pecaminosa, onde nós não conseguimos ficar longe das pessoas sem abraçar, sem beijar, mas Deus ele sustenta nós em qualquer lugar. E até hoje ele tem nos sustentado, e o segundo passo foi isso, foi o nosso namoro, e um namoro cristão de verdade, onde nós não beijamos, nós somente abraçamos. E é uma tentação que vem todo dia, né? É uma tentação que vem todo Constante, dia, constante. porque o hormônio não converte. Isso. A gente converte. O mais importante, não te cortando não, perdão, do namoro, gente, é Jesus no relacionamento. Sabe? É o mais importante, sabe por quê?
quê? Porque você só vai vencer essa tentação de querer beijar, de querer abraçar, entendeu? Porque seu corpo já conhece aquilo, então ele acha que aquilo é normal. Mas aquilo não é aceito pela palavra de Deus, sabe? E o namoro, gente, principalmente, é a fase de você conhecer a pessoa. Isso. Não é pra você ficar lá, como diz o pastor Lucinho, enfiando uma língua na outra, beijando na boca. Eu adoro os vídeos do pastor Lucinho explicando sobre isso. Então, o namoro não é pra isso. Não é pra você ficar beijando, agarrando. E o namoro é pra conhecer. Exatamente. O namoro é pra você conhecer a pessoa. Depois da confirmação de Deus, o namoro ele vem para que você conheça os defeitos, as qualidades. Por quê? Porque depois que casa, você vai conviver com esses defeitos e essas qualidades todos os dias. Entendeu? O que acontece com muitos relacionamentos que não são cristãos, né? Que são mundanos? A pessoa não conhece a outra antes de casar. Ela casa no ápice da paixão, do desejo, daquilo, eu amo, eu quero continuar junto. Aí sabe o que acontece? A pessoa casa com alguém que ela não conhece. E aí, gente, morar debaixo do mesmo teto não é fácil. Porque você vai ter que conviver. E casou, como diz o pastor Cláudio, eu acho, na administração dele, você quer largar essa pessoa, então o resto é ela morrer. Porque é só assim que você vai poder ficar livre dessa pessoa que você casou, né? É um processo importante, não? É um processo importante. A Rosana me falava uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que eu acho muito interessante, que o encalhado não é quem está solteiro, o encalhado é quem casa errado. Então, casar errado, gente, isso é difícil. Né? Então, assim, principal do namoro é você ter Jesus. Você ter Jesus. A gente, no nosso namoro, no começo, hoje eu vou contar porque eu acho que isso é importante. Desculpa, amor. Mas a gente brigava muito, e a gente, toda semana, a gente terminava o namoro. Um dia o Sérgio ficou muito bravo com a gente, mas muito bravo mesmo, e com razão, porque namoro cristão não é isso. O Sérgio falou, olha, vocês não oraram para começar a namorar? Então agora, quando vocês quiserem terminar, vocês vão orar até Deus confirmar para vocês. Então, assim, porque às vezes era um momento, a gente não tinha muita paciência um com o outro, né? Pessoas completamente diferentes, com pensamentos diferentes. Mas, como o Wesley disse, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, no nosso coração, a gente tinha o mesmo propósito. A gente sempre deixou isso bem claro um para o outro, que o mais importante da nossa vida não era o nosso namoro, o nosso relacionamento, mas sim a obra de Deus, as coisas de Deus. Então, assim, desde o começo, a gente sempre vigiava. Por quê? Porque se a gente tivesse priorizando mais o nosso relacionamento que as coisas de Deus, aí a gente tinha que terminar. Porque o certo não é isso. A gente, juntos no namoro, a gente tem que se conhecer, priorizar as coisas de Deus, orar junto, gente, orar junto. Isso é muito importante, gente. Ora junto, sabe? Pede Deus para dar sabedoria, para dar discernimento para o casal, entendeu? Para ser governado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é claro que a tentação ela vem, né? Como a gente já disse anteriormente, o hormônio não converte mesmo, tá? O hormônio não deixa de ser hormônio dentro do seu corpo. Então, essas vontades que a gente tem, né? De querer abraçar, de querer beijar, de querer estar junto. Às vezes deitar junto para assistir um filme, entendeu? Isso aí não vai passar. Mas se você estiver com Jesus e os dois estiverem alinhados em oração, vai ser mais fácil você vencer isso. Verdade. Né? E aí o terceiro passo é o noivado. Porque aí depois que a gente já se conheceu bastante, que a gente orou a respeito disso, aí sim a gente parte para o noivado. O noivado é uma aliança entre eu, Wesley e Deus. O noivado é a preparação para o casamento. O que é a preparação para o casamento? É você organizar as coisas, você ter propósito. Nós vamos construir, nós vamos alugar uma casa, o que nós vamos fazer? Então, assim, a fase do noivado, o processo do noivado, dentro dos processos que nós já passamos, para nós é a mais difícil. Porque parece que está cada dia mais difícil, né? E a vontade, às vezes, de brigar é incrível, gente. Eu conversei com vários casais que casaram, uma amiga minha, até da igreja, não vou citar nome, ela falou que na semana do casamento dela teve uma briga com o noivo que ela achou que eles não iam casar. Então, assim, é vigiar mesmo, orar. Parece que os hormônios já estão muito mais do que exaltados, né? E a gente, o hormônio influencia muito o corpo da gente, então a gente tem que vigiar muito. E, principalmente, gente, é Deus, é Jesus no relacionamento. Não adianta nada. Falar, eu orei, Deus não me
não te respondeu ainda, porque ele tem um tempo dele para te responder. Verdade. Não passe o carro na frente dos bois. Não tente fazer da sua vontade, como se usar Deus para poder fazer a sua vontade, porque muita gente fala assim, ah não, eu vou orar porque Deus falou comigo que era para orar. Será que falou mesmo? Ouvi uma pessoa falando assim, eu orei e Deus falou que nós vamos casar, que ele é o homem da minha vida, e quando foi um tempo atrás, aí eu acho que foi o ano passado, eles terminaram. Aí ela falando mal dele, eu falei, engraçado, né, sabe? Você não falou comigo que você tinha orado, que Deus tinha te mostrado que ele era o homem da sua vida? A pessoa não soube me responder. Por quê? Porque realmente ela tinha usado a palavra de Deus para poder fazer a vontade dela. Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que vigiar. E outra coisa, gente, a base de todo relacionamento é o respeito e principalmente a paciência. Por quê? Eu e o Wes, nós temos uma diferença de 10 anos de idade. Embora às vezes fisicamente não pareça. Eu sou mais velha que ele, 10 anos. Então, a questão às vezes da experiência de vida, a questão da maturidade e às vezes o Wesley, né, como ele não tinha namorado sério com ninguém, né, antigamente na vida dele, depois ele vai falar sobre isso, ele às vezes não tinha maturidade para levar o relacionamento, eu também não tinha paciência com ele, brigava muito, porque às vezes ele era infantil em algumas coisas e eu não tinha paciência. Então, assim, a gente tem que aprender a ter paciência e ter respeito com o outro, principalmente, sabe? Ter paciência gente, e oração, o tempo todo. Você pode estar namorando, você pode estar noivo, eu falo com ele todo dia, falar, amor, se na última hora Deus falar comigo que não é para casar com você, eu não caso, porque eu ainda estou em oração. Eu estou em oração até o dia do meu casamento, pedindo discernimento. É claro, Deus já confirmou, mas eu tenho tanto medo de fazer as coisas erradas, porque quando eu converti, eu vim para a igreja, eu fiz uma aliança com Deus, e eu falei com Deus, eu fiz tudo errado na minha vida, eu fiz a minha vontade durante 29 anos, e então agora que eu estou na presença do Senhor, eu não quero fazer mais a minha vontade. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu fiz a minha vontade e eu sofri muito, gente. Cada relacionamento trabalhado, vocês não imaginam. Então, assim, ora, gente, ora. Não faz as coisas porque você quer fazer, não. Não faz isso, não. Você vai se machucar, você vai machucar outra pessoa. E essas feridas emocionais que relacionamento causa é uma coisa, assim, muito difícil de cicatrizar. Como eu disse anteriormente, eu estou sendo tratada até hoje por feridas emocionais de outros relacionamentos. Amém. Próxima pergunta, alguém quer perguntar? Bom, a minha pergunta, acho que vocês já responderam, né? Era mais sobre como funciona o noivado cristão. Você quer falar? Vou falar. Igual como funciona é que nós explicamos. Primeiro ele surge a base de uma oração, depois da oração vem um namoro, sendo romance real, e o terceiro noivado, igual a Larissa falou. Só que às vezes nós temos um jogo desigual por idade, mas Deus ele vem nos sustentando, e quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele sempre alinha os propósitos. E hoje eu tento o máximo me alinhar com ela, mesmo ela sendo uma mulher vivida, uma mulher que veio pela presença de Deus, não estava em busca de relacionamento. Isso é muito difícil, sabe? E a base dessa pergunta não é fácil a gente ter o primeiro momento de oração, porque, igual eu falei, a nossa natureza é pecaminosa, porque a gente começa a orar, muito jovem cai nisso, porque acha que está orando, já está namorando, já acha que é dono daquela pessoa, mas não é o dono daquela pessoa. Depois ele tem sempre os princípios de Deus. Cada vez que nós vamos seguindo o princípio de Deus, as coisas vão melhorando. E igual o nosso noivado, como ela falou, nós sempre, antigamente nós brigamos, mas hoje em dia não, porque hoje nós conseguimos igualar. E hoje nós temos muita paciência que Deus nos dá. Igual a palavra de Deus fala que a paz excede todo entendimento. Hoje nós conseguimos sentar, conversar, um ajudar o outro. E mesmo não sendo fácil, igual a palavra de Deus fala que nunca seria fácil a caminhada, mas que valeria a pena. E muito jovem hoje acha que o romance real é besteira, por ser difícil de conseguir.
Mas igual eu falei, nunca seria fácil, nunca vai ser fácil. Igual ela falou que o nosso hormônio ele não se converte. Mas que um dia valeria a pena. E hoje, como a nossa liderança nos propôs, tem mais 2 casal, um já casou, à base de romance real, que foi o Gustavo e a Duda. E hoje o meu cunhado, mas minha irmã também fazem romance real. E muitas vezes nós ouvimos que nós estamos em pecado e tudo, mas nós sabemos que o importante é o que Deus acha de nós, sabe? Mesmo não sendo fácil, mas eu creio que um dia vai valer a pena. E esse sonho está se concretizando, porque nós estamos debaixo dos princípios de Deus e hoje esse sonho está se tornando realidade. Você está dizendo então que antes da pessoa namorar, ela tem que namorar com Jesus primeiro? Sim, Claro, com certeza. claramente. Ela tem que ter primeiro a Deus acima de tudo. Eu não posso amar a Larissa acima de Deus. Não, você tem que amar primeiro a Eu Deus. tenho que amar primeiro a Deus para depois amar a Larissa. Se você não consegue amar a Deus primeiro, gente, você pode ter certeza que você não vai conseguir amar ninguém. Se você não consegue ter um relacionamento com Deus, né? isso. Se você todos os outros vão dar desencaminhados, né? Igual o casamento eu vejo muito como tipo, uma aliança com Deus realmente, né? Sim, Porque, tipo, por isso que Deus valoriza tanto o casamento, porque é uma aliança muito parecida com o que a gente tem com enfim, Deus. e as pessoas quando vai casar, elas esquecem quando elas vão casar que elas entram. O dia não é o dia da noiva e do noivo, o dia para se aliançarem com Jesus. Sim, verdade. Você está sendo preparado para fazer uma aliança com Jesus, você e seu marido, entendeu? E assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Logo quando eu cheguei na igreja, o quão é importante você ser transparente no seu discipulado, ser transparente com o seu pastor e não esconder as coisas. Tinha uma pessoa aqui na igreja que queria orar comigo, e eu queria orar com a pessoa, e o pastor Daniel veio conversar comigo sobre isso, nós contamos para ele e tal. E o pastor veio conversar comigo, não esqueça, foi no churrasco, o pastor sentou comigo e ele falou comigo: eu acho que não é a hora de você orar com ninguém. Porque você não está preparado, a pessoa não está preparada, você tem que se tratar, se curar primeiro do que você está trazendo, né? E assim, eu não entrei na igreja buscando relacionamento, porque eu tinha sido tão ferida nos meus últimos relacionamentos, principalmente no penúltimo, que o último é meu amor, no penúltimo, que eu não queria. Eu orava para Deus abençoar minha vida profissional, abençoar minha vida financeira, e foi a primeira coisa que aconteceu comigo foi um relacionamento. Então assim, o pastor falou comigo: não ora, e eu creio que isso era de Deus, eu creio que o pastor era boca de Deus na minha vida. Obrigada, pastor Daniel, por ter falado para mim que não era para eu orar. Te agradeço que hoje... Se quiser falar com qualquer um de nós aí também futuramente, viu? Deus mandou essa bênção para mim, porque eu e o Wesley, quem convive com a gente sabe que a gente é muito cúmplice um do outro. E a gente é muito amigo, principalmente. A gente é mais amigo. Quem vê a gente rindo, brincando, conversando, zoando um do outro, né? Zoando os defeitos, às vezes qualidades, e a gente é muito mais amigo do que noivo. Eu acho que o restante das coisas da intimidade, né? O que tem que surgir vai surgir depois do casamento. Porque agora é uma fase que a gente passou pela fase de conhecer. Eu conheço o defeito do Wesley, ele conhece principalmente os meus. Eu sou muito tratada por Deus pela vida dele, quanto aos meus defeitos. Ele também é a mesma coisa. O Serginho brinca com a gente, qualquer sensação de ferro afiar ferro. Porque o nosso relacionamento é assim, um ferro afiando o outro. Então assim, eu agradeço muito a Deus. E assim, você conversar, sabe? Eu conversei com a Rosana na época sobre a questão de orar e tudo. Vou contar pra vocês a verdade. Eu e o Wesley, antes da gente começar a orar, a gente chegou a ficar algumas vezes, a gente beijou na boca. E aí eu contei pro meu discipulador, ele contou pro dele, não era o Serginho na época, né, irmão? E eu contei pra Rosana, gente, a Rosana lá com a minha cara. Eu não esqueço disso. A Rosana falou que crente não fica. Cristão não fica. Cristão tem relacionamento com propósito. Cristão não fica brincando de beijar na boca. Gente, não existe ficar gospel, viu? Você aí que tá beijando na boca de um e outro dentro da igreja, ou um e outro, isso não existe não, viu? Não existe não. Deus tem propósito pra nossa vida, entendeu? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então tem muita questão da energia, igual a gente vê muitos jovens aí que têm relação sexual aí no mundo, e a pessoa esquece que a relação sexual é uma aliança que está fazendo. Quando você tem relação sexual, você está derramando sangue, entendeu? E o que
acontece? Muitas vezes você pega da outra pessoa através da relação sexual tudo aquilo que ela carrega. Então você não sabe o que ela carrega. Aí você tá indo lá beijando, abraçando, transando com uma pessoa que você nem sabe qual que é a vida dela, você nem sabe qual que é os princípios, o que ela tem para a vida dela, qual que é o objetivo dela. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, converse com o seu discipulador, gente, converse com o seu discipulador, não tem vergonha não. O Wesley vai contar um caso dele com relação à masturbação, que é muito importante também saber, ele vai contar. Será que ela pode entrar na próxima pergunta? Pode. Então, assim, ser transparente com o seu discipulador, com o seu pastor, fala mesmo, gente. Fala sem vergonha de ser feliz, sem medo, entendeu? Porque você não sabe, você tem que perguntar mesmo, você tem que saber mesmo. Quando eu cheguei na igreja, eu enchi o pastor Daniel, uma vez a gente estava aqui, ali fora, o pessoal da Rede Amarela, e eu perguntei um monte de coisa para ele, depois eu fiquei pensando, gente, o que eu perguntei para o pastor Daniel? Mas que bom que eu perguntei, porque ele me falou e eu fiquei sabendo que aquilo não era de Deus, entendeu? Então, assim, seja transparente, seu discipulado. Não esconda, gente. Fala, olha, eu tô gostando, tô achando fulano bonita, ou tô achando fulano bonito, surgiu um interesse pelo ciclano. Converse com seu discipulador, porque ele é boca de Deus na sua vida, ele vai te guiar aí, Deus vai usar ele para poder te dar uma palavra abençoada, para te dar um direcionamento. E ore muito, viu? Jesus é o mais importante. Amém, gente, Pai do Senhor. E agora eu acredito que a pergunta assim, que não quer calar, né? O que vocês têm a dizer para os jovens aqui da igreja, aqueles que não estão aguentando mais, aqueles que estão aqui anos esperando e nada, aqueles que já desistiram, o que vocês têm a dizer para eles? Vamos começar. Eu vejo uma coisa que Deus falou muito comigo. Tem muito jovem aí necessitado, em busca de uma varoa, em busca de um varão, mas ao mesmo tempo eu olhava para João Batista. Naquela época, João Batista não olhava para aquelas menininhas na sinagoga, e João Batista, ele morreu, como diz o mundo na atualidade, de bebê, né? E tem muito crente aí que fica falando com Deus que antes de Jesus voltar, ele quer ter uma varoa, sabe? João Batista, meus irmãos, ele não preocupou se ele ia ter uma varoa. Então, que no momento você também não venha preocupar em ter um varão, em ter uma varoa, mas sim que você venha ser como João Batista, primeiro, que você venha focar no seu chamado nessa terra. Então, o que eu posso falar para esses jovens é acalmar o coração deles, sabe? E tem aquele velho ditado que toda panela tem sua tampa, mas eu creio que Deus vai dar a pessoa para aquela pessoa que está em busca no momento certo, sabe? E eu, no começo eu tive um relacionamento, uma oração que eu me frustrei muito, porque não era um momento que Deus queria que eu me relacionasse com a pessoa, e daquela oração eu saí muito frustrado. E ao decorrer do tempo eu entendi que as coisas de Deus não são um tempo nosso. Que o Provérbios 16:1 fala que os planos são do homem, mas a resposta ela vem de Deus, sabe? Não adianta eu querer ficar com a Larissa à força, mas quando Deus concretizar, eu creio que é o tempo dele, sabe? E hoje eu entendo que foi um livramento e hoje, graças a Deus, eu tenho uma varoa abençoada, sabe? Uma pessoa que fez eu amadurecer muito. E eu, para falar para esse jovem, eu guardo uma ilustração do pastor Daniel, que Deus não vai dar um diamante para uma pessoa que não vai saber cuidar daquele diamante, sabe? Muitas vezes você que está em busca de uma varoa, que faz a obra de Deus, primeiro você tem que se alinhar diante dela. Deus não vai te dar aquela pessoa para você acabar com o ministério dela. Ou mesmo seja uma menina que está em busca de um varão, Deus não vai dar aquele varão para ela se ela não tem maturidade, se ela não tem discernimento para acabar com o ministério dele, sabe? Igual a Larissa falou, primeiro, a base do relacionamento primeiro é Deus, sabe? Então o que eu tenho para falar para esses jovens é isso, esperar em Deus, sabe? Por mesmo sendo difícil essa geração que nós estamos vivendo,
que é pra gente esperar em Deus, porque os planos dele são melhores do que o nosso. Amém. Glória a Deus. Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu falo que se eu pudesse abrir a cabeça de cada jovem e colocar isso na cabeça deles, jovens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você namorar, para você noivar, para você casar, você tem que ter uma estrutura. Verdade. Porque o namoro cristão, ele tem propósito. Então, se você tem propósito para casar, você vai ficar namorando 4 anos, se você não tem casa, se você não tem um emprego, entendeu? Não tem como. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é colocar na sua cabeça, se você tem de 16 até 24 anos, que você tem que focar na sua carreira, que você tem que focar nos estudos, que você tem que focar na obra de Deus. Deixa o relacionamento para depois. Eu, Larissa, se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me relacionado tão cedo. Eu teria focado mais nos meus estudos, eu teria focado mais na minha carreira. Mas, infelizmente, eu quis fazer a minha vontade, não a vontade do que Deus tinha para mim. Eu quis viver o que eu queria. Então, isso me trouxe muito sofrimento. Então, muitas vezes a gente procura o sofrimento com as nossas próprias mãos, sabe? Você procura um relacionamento que não é de Deus para sua vida, você sai da igreja por causa de relacionamento. Gente, faz isso não. Não faz isso não troca Jesus por qualquer coisa não. Sabe? Espere em Deus, porque Ele tem, como Wesley falou, um diamante para sua vida. Amém. Ele tem a pessoa certa que vai te apoiar no seu ministério, vocês juntos vão fazer a obra de Deus, vão crescer espiritualmente, ministerialmente. Sabe, jovens, vão ter primeiro um relacionamento com Jesus, é isso que vocês estão precisando. É se relacionar com Jesus, é colocar Jesus no topo, no centro da sua vida. Porque buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Tenha isso em mente. Busque a Deus e tudo aquilo que você precisa Ele vai acrescentar na sua vida. Para de ficar buscando relacionamento. Eu sei que é difícil, a gente vê aí um mundo que os jovens estão numa carência, que eu não sei o que é isso, eu não vivi isso, essa carência. Não posso ficar sem ninguém, não posso ficar sem namorado, não posso ficar sem ter um relacionamento. Você não pode ficar sem ter Jesus na sua vida. Verdade. Você não pode perder a presença de Deus na sua vida. Se você perder ela, meu amigo, minha amiga, você pode ter certeza que você está lascado. Você está lascado. Então, não procura maldição para sua vida, não. Procura bênção. Procura Jesus, sabe? Um relacionamento sem a vontade de Deus, contra a vontade de Deus, que não é para a sua vida, gera maldição para você, gera maldição para outra pessoa. Os dois saem feridos no relacionamento, sabe? Busca Jesus, faz a obra, sabe? Eu não esqueço disso. A Rosana me falava, busca a Deus, faz a obra dele, ocupa a sua cabeça com a obra de Deus. Quando eu converti aqui, eu fazia tudo que tinha. Eu vinha lavar banheiro da igreja, eu vinha lavar a igreja. Por quê? Porque eu precisava ocupar minha mente com as coisas de Deus e não com as coisas que o mundo me oferece. Cola naquela pessoa, cola na sua discipuladora, no seu discipulador, pessoa que Deus levantou para sua vida. Olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus está fazendo na vida dela. E pensa assim, não, Deus está fazendo na vida dela. Eu quero viver essa bênção na minha vida. Cola, fala que, ou eu quero, aqui você está precisando de ajuda em sua casa, eu vou ir te ajudar, aproveita esse tempo que você tem com o seu discipulador, conversa, sabe? Eu lembro que quando tinha a célula pneu era na casa da Rosana, eu chegava 2 horas antes. Por quê? Porque eu queria conversar com a Rosana, eu queria aprender, às vezes sábado eu estava em casa sozinha, eu ligava para ela, Rosana, posso pra ir? A gente fazia boa, comia junto, tinha comunhão junto. E tudo que eu tenho de bagagem espiritual foi tudo graças a ela. Agora a Tassi faz um trabalho maravilhoso comigo, está me ajudando a me libertar de feridas. Então, gente, o discipulador é uma pessoa enviada por Deus para a sua vida, sabe? Então, seja transparente. Esse é o recado que eu quero deixar para você. Seja discipulado. Procure um discipulador, ore a Deus para levantar um discipulador na sua vida, porque vai te ajudar, ele vai fazer diferença, vai te ajudar a fazer diferença no reino de Deus. Amém. Finalizando, eu queria agradecer a vocês. E tem uma frase que esses dias a Larissa me falou que ficou na minha memória. Quando você for orar para uma pessoa, ora para casar. Ora para o seu esposo, ora para a sua esposa. Isso é muito forte. Eu queria passar um dever de casa para você procurar em casa. O
o versículo que eles trouxe aqui, que você vai procurar em casa aí. Dita pra nós. Provérbios Provérbios 18, 22. 18, 22. Quem acha uma esposa encontra felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria agradecer vocês, nós todos aqui agradecemos. Tem mais um casal top que a gente quer gravar aqui, mas aí é falando de namoro. Depois eu conto pra vocês. Tem um casal aí que tá olhando pra namorar aqui. Esse casal, todos conhecem bem, esse casal aí. Esse casal, meu todo Deus. mundo torcendo por eles. A galera também quer deixar um versículo. Amém? Está lá no livro de Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só como se aguentará? Principalmente o versículo 12 que eu queria deixar. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Igual o primeiro cordão é eu, o segundo a Larissa e o terceiro é a Magistrou, que é Deus. Amém? Gente, fica com vocês aí, escuta esse vídeo tudo. E lembrando, hein? Corona é sexualmente transmissível, viu, gente? Ei!